armadilha. Como o Hadouken tem força 10, ele mata quase tudo. Menos o... Ah, fiquei preso. Não, mas dá pra sobreviver, dá pra sobreviver. Ok? Se eu soltar o inimigo, pô, eu saí de mim, deixa eu ver. Pronto. Toma. Você vê que ele jogou o inimigo lá pra longe, né? Aí. Tum! Ah, otário. Não vou conseguir. Pra baixo. Ah, pintou, mas não deu. Matei! Vou tirar isso daqui. O código é composto de uma série de funções. Não, isso daqui não, eu quero o tema default. Tá. O código ele é composto de uma série de funções, tá certo? Cada define desse, para mim, no meu código de professor, ele habilita ou desabilita a minha resposta, tá certo? Funcionaria como se fosse vocês conseguindo implementar. Por exemplo, aqui vai descrever a função. Como requisito desse trabalho, você deve conhecer a linguagem C, também algum conhecimento com funções, enumerações, structs e ponteiros. Vamos usar apenas isso, ou seja, você não vai precisar de laços, vetores ou matrizes. O objetivo desse trabalho é implementar um pequeno jogo em turnos com um herói, um inimigo, um obstáculo, uma armadilha, um chute, a gente nem mostrou o chute, né? E um ataque mágico, tá certo? Um ataque mágico, o Hadouken, tá? Você terá todas as instruções função a função. Mas as instruções não são, presta atenção, obrigações. As instruções são guias de como você pode prosseguir na implementação. Se você quiser fazer uma coisa diferente para testar o comportamento, faça, até para descobrir o que acontece. Por exemplo, se ao invés da sua armadilha bloquear apenas o local, quiser bloquear todo o arredor, se você quiser implementar isso e conseguir uma forma de implementar isso, você pode fazer. Se você quiser implementar a armadilha na frente do personagem ou de lado, ou mudar a movimentação do inimigo, não faz diferença, porque eu não estou fazendo teste. Basicamente, eu só chamo as funções e explico para vocês a ordem como vocês devem montá-las. Mas vocês podem implementar, estou gravando, vocês podem implementar qualquer coisa dentro das funções. Entendem como funciona? Eu estou só descrevendo a lógica e o funcionamento para facilitar. Tá certo? Tudo que vocês tiverem que editar vai ser nesse arquivo, que é o arquivo do aluno, aluno.c. Nele tem todas as funções do código. Tá certo? Fora esse aluno.c, vocês ainda vão ter contato com outro, mas apenas para consulta, que é o aluno.h. Certo? O aluno.h define, para eu não ter que ficar trabalhando em C com inteiro, um tipo de dados, falsificando um tipo booleano, entendeu? Então, eu defini false, true. Então, sempre que eu tiver um booleano, quais são os dois valores possíveis? False e true, mas são inteiros. E a numeração de movimento? O movimento a gente colocou como 4 possibilidades. Se ele vai para cima, vai para a direita, vai para baixo, para a esquerda, ou se ele permanece no mesmo canto esperando o inimigo. Tá bom? Máximo de linhas e máximo de colunas define, na teoria, o tamanho da tela, na teoria, mas eu não sei quando você for implementar, eu acho que é uma das penúltimas funções, que a ideia é, conforme você vai andando além do limite, dar um passo na frente do limite significa mover todo mundo para trás. Não é assim, né, quando você está andando? Não é assim? Você sai andando assim, ok? Tudo bem. Da mesma forma como nós fizemos no Bitmon, um personagem, um elemento qualquer do cenário vai ter as seguintes características. Uma posição X e Y, uma face, que é a forma como ele é visualmente representado, que é um caractere, uma cor, existem essas cores possíveis que eu não implementei ainda, então vai ficar sem cor. Um poder, o poder ele muda, muda em relação ao elemento. Por exemplo, o poder para o herói e para o inimigo representa a quantidade de pontos de vida que ele tem. Ok? O poder, na verdade, o poder para todo mundo é a quantidade de pontos de vida que ele tem. É para todo mundo, é verdade.
O poder é a quantidade de pontos de vida. Agora tem uma coisinha que é o seguinte. Como é que eu sei se eu bati na parede, se eu saí da armadilha? A forma mais simples de a gente fazer detecção de colisão é guardando a última posição. Então funciona assim. Todos os elementos têm uma posição que é último X e último Y, que está aqui no X-old e no Y-old. Como é que funciona? A lógica do processamento é o seguinte. Primeiro, os elementos todos tentam andar, interagir, se mover, etc. E depois você determina se essa movimentação foi válida. Faz de conta que o teu personagem está do lado da parede, ok? Quando ele anda, ele vai para onde? Para dentro da parede. Quando você processa a colisão, você verifica, o meu personagem está numa posição inválida, sim ou não? Sim. Então eu faço o X atual voltar para onde? O X antigo dele. Então eu vou fazer o meu X e o meu Y voltar para X ou de Y hoje. Está tudo bem descrito nos comentários. E existe, define se um elemento existe ou não existe. Por princípio, só começa existindo o herói. Todo o resto começa não existindo. Esse daqui é o seu ambiente. O ambiente possui... Estou ficando falta de ar, desculpa. Um herói, um inimigo. Eu não vou conseguir. Herói, inimigo, parede, armadilha e a bola que ele lança. Tá certo? E essa daqui são as declarações das funções. Você não vai precisar mexer nisso. Qual é o seu objetivo? Ler o Alan no ponto C e ir fazendo o que ele pede, um por um, tá certo? Cada função vai ter as seguintes coisas. O objetivo, o que é que ela faz, o resultado, o que é esperado se você conseguir implementá-la, a descrição de entrada, saída, comportamento. E você vai precisar voltar em algum lugar do código para alterar alguma coisa e alguma ajuda. Por exemplo, a função mover. Aí tem assim, essa função move os elementos do seu cenário. Aí tem o resultado e tudo mais, e papapá, e a descrição, e aqui já é o funcionamento que ficou no vídeo, tá certo? Ficou no vídeo. O que é que eu faço? De acordo com a direção, aquilo que a gente viu. Se a direção for esquerda, então o que acontece? O X faz -1. Não foi isso que a gente viu? Se a direção for para a direita, o que acontece com X? Mais 1. Só que sempre antes de andar, eu tenho que guardar o quê? A última posição válida. Porque simplesmente se eu tentar sair da armadilha, ou bater na parede, ou alguma coisa assim, eu tenho como voltar para a última posição válida. Então o andar seria isso daqui. Aí tem bem descrito aqui, ó. Utilizaremos X-old e Y-old como as posições do elemento no último turno. Eles serão úteis na hora de processarmos as colisões. A primeira coisa a fazer é colocar o valor de X e Y em X-old e Y-old. Então, de acordo com a direção que é passada por parâmetro, altere os valores de X e de Y do elemento. Lembrando, X cresce para a direita e Y cresce para baixo. Como el é um ponteiro, você acessa os elementos utilizando seta. Para ajudar, eu já salvei X-old, já processei a direção left. No trabalho de vocês, vocês já vão receber isso daqui pronto. Entendeu? Pronto, isso é só uma macro no meu código para eu poder fazer isso daqui. Isso é para mim, isso vocês não vão ver. Quando eu rodo, ó, você está vendo que tá tudo comentado, tá vendo? Todos os defines, isso significa que eu não estou incluindo as soluções nesse código aqui. Então, quando eu rodar, o que é que vai acontecer com o personagem? Só andar para a esquerda, porque foi a única coisa que eu implementei, que vocês vão receber implementado. Ele não consegue nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, nem ficar parado. Vai ficar sem tela. Quando vocês implementarem... vai voltar a câmera. Quando vocês implementarem... vai ficar assim, ó.
Entenderam? Então, isso daqui é só para eu gravar o vídeo. O define é só para eu gravar o vídeo e vocês verem funcionando passo a passo. O de vocês vai vir sem define. Então, praticamente, ele só espera e anda. Não tem nada implementado. Quando vocês implementarem o criar e o criar parede, vocês vão ser capazes de criar uma parede. Só que não existe colisão, tá vendo? Eu sou capaz de passar pelas paredes. Hã? Não, esse código é código meu. Isso daqui, para que serve um define? Para habilitar ou desabilitar um pedaço de código. Por exemplo. Ah, não, ali é só a descrição. O código que você escreve. Por exemplo, quando eu rodar aqui, ele vai dizer, ó, andar ASDW, permanecer no mesmo canto, ponto, chutar K, criar uma armadilha, vírgula, uma parede, ponto e vírgula. Se eu apertar ponto e vírgula, ele vai criar a parede. Só que só vai fazer isso se eu já tiver feito o código que cria a parede. Ok? Então, vamos lá. Vamos implementar, continuar implementando. Aí vocês vão lá e vão implementar a colisão e a colisão com a parede. Ok? Então, agora eu já sou capaz de criar a parede e... como a gente... Para que serviriam os vetores? Os vetores serviriam para ter múltiplos elementos da mesma forma. Por isso que eu só tenho uma parede, uma armadilha, um inimigo. Porque se você tivesse um vetor, você poderia ter um vetor de obstáculos, um vetor de armadilhas. Porque para guardar mais do que um elemento do mesmo tipo, eu preciso de um vetor. Então, esse daqui é só a lógica para um elemento. Porque se você conseguir fazer para um, fazer para vários é só criar os laços para percorrer, criar, adicionar, ok? Então, como eu implementei a colisão com a parede, eu não consigo mais atravessar a parede. Qual é o próximo? O próximo é o chute. O chute te permite chutar elementos do cenário. Então, vamos lá. Agora eu posso criar uma parede e chutar a parede. Você vê que conforme eu chuto a parede, lá embaixo, eu não sei se vocês conseguem ver, tenho como é o nome? As variáveis, né? As variáveis vão acontecer independente de vocês, é parte que já começa no código, é só a visualização. Então, se o elemento existir, ele vai aparecer aqui. Então, ó, você vê que a minha posição do herói está mudando, tá vendo? O X e o Y. Você vê que o XOld sempre é o último X válido. XOld é esse X tracinho, tá vendo? Então, eu estou indo para a direita, ó. Estou só alternando. Agora eu estou indo para baixo. Então, o XOld está mudando. Da mesma forma, a parede. Vou chutar a parede. Aí o X e o Y da parede estão mudando. Mas também está mudando a força da parede. Quando a parede chegar em zero, o que vocês acham que acontece com a parede? Destrói a parede. Hã? Não, estou chutando a parede, na hora que a força dela chegar em zero, a parede some. Então, é vocês implementar isso. Quando a força da parede chegar em zero, parede.existe recebe falso. Porque a parede deixa de existir. Vamos para o próximo. Depois da parede, é criar uma armadilha. Que seria a vírgula. Só que a armadilha precisa ser implementada. Porque uma coisa é criar, outra coisa é ter a colisão. Entendeu? É definir como é o comportamento quando a pessoa anda na armadilha. A parede ainda existe, mas eu tenho uma armadilha que não funciona. Então, vamos implementar a colisão na armadilha. Agora, eu crio uma armadilha e se eu pisar na armadilha, eu não consigo mais sair. E cada vez que eu tento andar, eu perco um ponto de vida até que eu, morro. Ok? Como é? A armadilha vai ficar, pode desaparecer ou não? Não. Você pode criar várias vezes a armadilha, só que você só pode criar uma, e vai ser sempre atrás do personagem, tá vendo? Hã? Não. Quando eu caio numa armadilha, a cada turno que passa, eu perco um ponto de vida e ela também.
Se ela tivesse menos pontos de vida do que eu, aí eu poderia sair. Paciência. Pode... Não, deixa assim. Deixa eu só aumentar aqui, diminuir o ponto de vida da armadilha. A armadilha é aleatória. Ah, deixa eu rodar até ficar uma armadilha fraca. É aleatório. Deixa eu rodar até sair uma armadilha fraca. É porque o meu herói começa muito fraco, né? Com força 4. Mas a armadilha sai de quanto? De 5. Eu sempre vou morrer se precisar da armadilha. Tem que aumentar a força de vida do herói. Ah, eu posso fazer isso sem vocês verem o código. É só ir lá em jogo.c. Que é onde eu estou criando o herói. Deixa eu ver aqui. O herói vai começar com 10 pontos de vida. Ok? Vou voltar lá para o aluno. Criei a armadilha. 8. Estou preso. Ó, cada turno que passa, o meu herói perde 1 ponto de vida e a armadilha também. Ó, vou tentar andar de novo. Perdeu 1 ponto e 1 ponto, até que a armadilha quebra e o meu herói fica livre para poder ir embora de novo. Aí fica com a vida pequenininha. Mas a ideia da armadilha é para o monstro, não é para você cair de bocó. Entendeu? Ok? Agora a gente vai criar o inimigo. Tá? O inimigo a gente inicia com E. Depois do inimigo criado, tem 2 coisas que a gente tem que fazer. 1 é criar o inimigo, porque ele é um elemento do cenário. 2 é fazer o perseguir. E por último, fazer as interações, que seria uma colisão com o inimigo. Ó, o meu inimigo está criado, mas não faz nada, mas eu posso chutar ele, ó. Porque ele é um elemento do cenário. E eu já implementei como chutar um elemento do cenário. Eu posso, inclusive, chutar ele para cima... Ó, não consigo chutar ele para cima da parede. Na verdade, eu chuto, ele vai para cima da parede, e na hora que eu processo as colisões, que eu detecto que ele está numa posição inválida, o que é que ele faz? Volta para a posição válida. Mas eu posso chutar o maligno para dentro da armadilha, ó. Ah! Morre, carniça. E aí eu saio chutando os 2, inimigo e armadilha juntos, ó. Hã? Faz isso quando tiver. Ok, vamos fazer o próximo. O próximo seria a colisão. Colisão implementada, ele é o inimigo que está sem as pernas. Se eu me aproximar dele, ele vai me dar, ó, a força do herói. Vou subir aqui, tá? Se eu me aproximar dele, ele vai me dar tirar 1 ponto de vida e me jogar para alguma posição do cenário. Não, o inimigo sempre está tirando 1 ponto de vida do personagem com soco, tá certo? É entre 50 e 100. Entendeu? Ó, vocês veem, presta atenção, vocês veem que eu consigo sair da tela, tá vendo? Consigo sair da tela. Ó, sempre que mas vocês podem mudar isso como vocês quiserem. O quanto de pontos de vida que tira, o quanto de vida que ele tem. A única coisa que eu estou inicializando é a quantidade de pontos de vida do herói, mas vocês também podem mudar, tá certo? Ó, eu tenho uma colisão implementada, vou jogar de novo ele em cima da armadilha, porque eu sou mau. Pode colocar quantas armadilhas nele? Não, só uma, porque a gente só definiu uma armadilha. Se você tivesse um vetor de armadilhas, você poderia criar tantos quanto coubesse no seu vetor. Não, porque você só tem uma armadilha, mano. Aí você faz o que você quiser, uma armadilha prender na outra e ficarem se mordendo. Você que define. Galera, ó, se vocês fizerem direitinho, lendo, vocês vão ver que tudo que você está vendo é uma implementação. Por exemplo, se vocês não quisessem que os inimigos fossem fantasmas, passassem pela parede, era só não fazer a interação entre inimigo e parede. Então ele passaria pelas paredes. Se você quisesse fazer um botão de pulo, que você pularia por cima do inimigo ou por cima da armadilha, tanto faz. É só, ao invés de fazer X aumentar 1, você faria X aumentar 2.
Então, vocês podem implementar o que vocês quiserem dentro dessa estrutura. Ok? Vamos terminar por último. O perseguir é fazer uma lógica simples para o inimigo perseguir. Não, porque eu sou teu armadilha, otário. Ah, então... Mas sem Hadouken é foda. Peraí. Não! Morre, Carrizo. Eita, pau! Pegou. Morri! Tudo bem. Não, mas vamos lá. Por o antepenúltimo, você vai fazer o update. Para que serve o update? O update serve para, se você tentar sair do cenário, ele não deixar, ele movimentar as coisas de forma relativa. Entendeu? Não, mas aí paciência, né? Mas elas voltam. Elas ainda existem, só que estão com valor que não é visível. Tá certo? Ai. Vocês vão ver que tem uns bugzinhos. Mas eu deixei de propósito. Não é bug. É porque implementar uma função inteligente de perseguição, essa daqui é bem legal. Essa daqui é bem simples. Se ele estiver na mesma linha em X do personagem, ele vai aleatoriamente para cima ou para baixo. Isso para evitar, para permitir que ele fuja dos obstáculos, tá vendo? Então, quando eu crio uma parede, aqui ele ficou preso, mas eu poderia ter feito alguma lógica para ele escapulir. Vou criar uma outra parede aqui. Ele conseguiu escapulir da parede. Então, se ele estiver na mesma linha, ele vai aleatoriamente para a esquerda ou para a direita. Se ele estiver para cima, ele desce. Se ele estiver para baixo, ele sobe. Se ele estiver para a esquerda, ele vai para... Se ele estiver na mesma linha, ele só vai aleatório. Só que tem uns bugzinhos legais, que é esse, ó. Opa! Pronto. Não, porque qual é a lógica? Qual é a lógica? A lógica é, se ele está na mesma linha, ele faz o quê? Vai diagonal. Então, ele está sempre no diagonal, porque ele está na mesma linha. Como é que a gente corrige isso? Se ele estiver na mesma linha e há um elemento de distância, aí ele vai para frente. Entendeu? Se não... Dando peito peru aqui. Mas tem umas coisas legais do tipo, como a parede é sempre criada debaixo do personagem, agora ele não pode pegar o personagem, porque o personagem está em cima da parede. Aí eu fugi do inimigo, ele não consegue perseguir. Então a função mais legal, uma das mais legais, é a de perseguição, é a pursuit. Entendeu? Onde você pode fazer ele teleportar, fazer esse cambal de lógica, ok? Tudo bem? E a última, que é a mais complicadinha, é o Hadouken. Certo? Tá. Eu estou usando isso daqui? Estou. De boa, peraí. If def Hadouken and if. Eu deixei errado. Sei não. Pronto, Hadouken funcionando. O Hadouken, ele é o que tira mais dano do... Hadouken é capaz de destruir as coisas, só que eu fiz o Hadouken de uma forma engraçada. O Hadouken, ele é como se fosse, vocês já assistiram Avatar, vocês veem que eles têm tipo, conseguem dobrar metal, né? Assim, alguns. Então é como se fosse uma bola de metal. Então na hora que ele arremessa, ele precisa voltar para cima da posição da bola e apertar o mesmo botão para conseguir pegar a bola. Então ele arremessa, vai lá e pega a bola. É o... Não coloquei, né? É para ser o H, o Hadouken. Depois eu ajeito. Então, H solta o Hadouken. E H pega de novo. Soltar aqui na armadilha. Como o Hadouken tem força 10, ele mata quase tudo.
menos o... Ah, fiquei preso. Não, mas dá para sobreviver, dá para sobreviver. Ok? Se eu soltar o inimigo, pô, sai de mim, deixa eu ver. Pronto. Toma. Você vê que ele jogou o inimigo lá para longe, né? Aí, aí, aí. Tum! Ah, otário. Não, não vou conseguir. Para baixo, para baixo. Ah, pintou, mas não deu. Matei! Só que eu não deu game over, tá? Aqui é para você implementar se quiser o game over. Ok? Então ele só morre quando sai. Ok? Essas são todas as funções do jogo. Fácil não é. Trabalhoso, eu diria. Mas com paciência dá para fazer. Do jeito que foi comentado e descrito, dá para fazer sim. Certo? Se vocês conseguiram entender o que a gente fez hoje, aquele lance dos ponteiros, o resto sai. Ok? O que a gente fez hoje é até um nível de complexidade a mais do que o dobrador de terra, porque o que a gente fez hoje tem os vetores. E o dobrador de terra não tem vetores. É só if else. Beleza? Então eu vou cancelar parar o Hangout. A gente vai terminar